Fala, meus amigos, minhas amigas, olha eu aqui de volta novamente, para vocês, postando aí mais um vídeo depois de quase uma semana sem postar. E hoje nós vamos falar sobre o Denilson, ou melhor, Denilson Show, que hoje, é comentarista da Band. Aliás, já tem um tempão, que o Denilson é comentarista da Band desde 2010. E eu vou falar das curiosidades sobre o Denilson e desmistificar alguns mitos que existem em torno do ex-jogador, certo? Vamos ao vídeo. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao ex-jogador e hoje comentarista da Bandeirantes, Denilson, ou melhor, o Denilson Show, que hoje ele é muito conhecido por esse nome, principalmente depois quando ele virou comentarista da Bandeirantes. E o Denilson é um jogador que faz parte da história do futebol brasileiro e também do futebol mundial. E eu vou falar aqui alguns pontos interessantes, algumas curiosidades sobre ele e alguns mitos depois que colocaram em relação à sua carreira como jogador de futebol, Então essa minha inquietação começou nas redes sociais, quando fizeram uma enquete sobre o Denilson e nessa enquete com algumas alternativas, dizendo que o Denilson foi um craque, Denilson foi um jogador acima da média, ou Denilson não jogava nada, Tinha essa enquete que o Denilson não jogava nada. E o Denilson foi apenas um driblador na história do futebol. Então, qual dessas alternativas o Denilson se encaixava? Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de desmistificar esse tabu de que o Denilson só sabia driblar. E muitos até apontam que o Denilson ele era um mau finalizador, finalizava péssimo, ele errava muito na finalização, o que não é verdade. Se você observar muitos vídeos do Denilson, tem chutes fortes de fora da área, ele batia muito bem na bola. Só que o Denilson, todos nós sabemos, quem vivenciou os anos 90, o início dos anos 2000, até 2010, quando ele encerrou a carreira, é que o Denilson ele tinha como especialidade o drible. Ele tinha como principal ferramenta, como principal recurso, o drible. E o Denilson era muito a característica dele partir para cima dos adversários, Ele tinha essa irreverência, ele não se intimidava diante dos adversários. E essa era uma característica dele. Não que a finalização ele tivesse uma deficiência. Ele era um jogador, era muito conhecido pelo seu drible, pelo seu repertório de jogadas. E também pelas assistências que ele já deixou os colegas muito na frente do gol, Então, uma prova disso é que o Denilson disputou 2 Copas do Mundo. Então, um jogador que por si só disputa 2 Copas do Mundo é de você realmente respeitá-lo. O Denilson disputou as Copas de 98 na França e 2002 no Japão e na Coreia do Sul, Perdeu a de 98, foi vice-campeão. E em 2002 foi pentacampeão junto com a seleção brasileira. E o Denilson tem algumas curiosidades, é que ele é um jogador, poucas pessoas ainda se atentam a isso, é que o Denilson é um jogador recordista em Copas do Mundo. Mas, Roberto, como assim? É porque o Denilson ele foi o jogador que mais entrou no segundo tempo nas histórias das Copas do Mundo. O Denilson ele teve 12 participações entrando no segundo tempo em Copas do Mundo. Então foram 7 na Copa do Mundo de 98 e 5 na Copa do Mundo de 2002. E o Denilson também ele é dono de uma cena ontológica na história das Copas do Mundo, que foi na Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, no jogo Brasil e Turquia, um jogo válido pelas semifinais.
e que o Denilson foi marcado por 4 jogadores turcos numa cena só, né, ao mesmo tempo. Então, para você ver a dificuldade que o marcador tinha em marcar o Denilson, né? O Denilson era um jogador de um repertório motor, de um repertório de jogadas inacreditável. Era muito difícil um jogador só, 2 jogadores, marcarem um Denilson, né? E o Denilson, se ele jogasse o futebol de hoje, né, o futebol no Brasil, que é um futebol sofrível, né, em relação à questão técnica, a questão da qualidade técnica, ele jogaria fácil em qualquer time grande do futebol brasileiro, né? E ele seria fácil também titular na seleção brasileira. E outra coisa também em relação ao Denilson é que ele foi fundamental nas eliminatórias para a Copa de 2002. O Denilson, vestindo a camisa da seleção brasileira, ele foi bem em todas as partidas que ele disputou com a seleção brasileira. E talvez fosse por isso que o Denilson foi convocado tanto nas Copas de 98 como a de 2002. Certo, pessoal? Então, são essas as informações, as curiosidades em relação ao Denilson. E eu estou pronto aí para os próximos vídeos falar de mais curiosidades, histórias a respeito do futebol. Certo, minha gente? Fico por aqui e até mais. Um abraço.